Boa noite, irmãos. Tudo bem? Quanto tempo, né? Para alguns irmãos, quanto tempo. A gente tem passado por essa luta aí, essa dificuldade. Hoje vou tentar aqui da melhor maneira possível, né, fazer um vídeo para os irmãos, trazendo a palavra. A Tatiana tem me apoiado, tem me ajudado aí, segurando o telefone. Se por acaso tremer, porque ela está nervosa, não sou eu. E para mim é uma alegria, né, estar aqui com os irmãos. Peço um pouco, né, de repente, de paciência. Esse vai ser o primeiro. Muitos dos irmãos têm me apoiado, o irmão Timóteo tem visto programas, juntamente com a irmã Tamires, a irmã Cíntia, para me ajudarem, me auxiliarem, né, nesses outros vídeos, né, que, se Deus assim permitir, sairão para a igreja. Pretendemos também montar, né, a Cíntia já está vendo, a irmã Cíntia, fazer um canal, né, em nome da igreja, para eu colocar ali as pregações para os irmãos. E eu peço aos irmãos que estejam orando, né, para que tudo venha a dar certo, para que tudo venha a ser conforme a vontade de Deus. Mas iremos nos esforçar, né, para fazer o melhor para a honra e glória de Deus. Hoje eu gostaria de deixar a palavra para os irmãos, pedindo orientação ao Senhor, né, veio no meu coração a palavra que encontra-se lá em 1 Samuel 30, vai contar a história de Davi, juntamente com os seus soldados, que ao chegarem, né, ali na cidade de Ziclague, tiveram ali a triste notícia de ver as suas esposas, seus filhos e toda aquela cidade destruída. E eu irei ler o texto para os irmãos e falar sobre esse assunto e trazer dessa palavra, que há tanto tempo, né, já foi aqui manifestada, né, para nós através da palavra do Senhor, mas trazer para os dias atuais que hoje eu e você temos passado. O texto diz assim, né? Quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, ao terceiro dia, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram queimada a fogo e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz, né, e choraram, até que não houvesse mais nele força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ainoã, né, e Abigail, que foram mulher de Nabal, a Carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi, e consultou Davi ao Senhor: perseguirei eu esta tropa? Irei alcançá-la? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, de certo a alcançará e libertará os prisioneiros. Nós vemos aqui, irmãos, nessa história, né, aqui na palavra de Deus, que encontra-se lá em 1 Samuel, capítulo 30, e eu li com os irmãos aqui do versículo 1 ao 8, né, uma história de grande tristeza, de angústia ali para Davi e seus soldados. Como os irmãos, né, aqui ouviram através da palavra de Deus, e antes mesmo havia falado, eles estavam voltando à cidade quando encontrou ali toda aquela cidade destruída. Todas as suas famílias tinham sido levadas cativas, seus filhos, né? E imagine a angústia ali no coração daqueles homens, né, de ver tudo que construíram, tudo que amavam ali, perdido para eles. E aqui o texto diz que muitos choraram a ponto de não ter mais força. Essa tristeza foi tão grande, né, ali entre eles, que eles já não tinham até mesmo forças para chorar.
a ponto também daquelas pessoas falarem de apedrejar Davi como se a culpa fosse dele, como se as dificuldades, como se aquilo tivesse acontecido por sua causa. Mas eu gostaria de mostrar aos irmãos que em meio às lutas e às dificuldades que nós temos passado nos dias de hoje, nós podemos fazer como Davi fez. Davi em nenhum momento, amados irmãos, se desesperou. Em nenhum momento, Davi ali perdeu as forças, perdeu as esperanças. Pelo contrário, nós vemos na palavra de Deus, lá no versículo 6, no final dele, que diz: mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Sei que nesse momento que eu e você temos passado, o nosso país tem passado, o mundo tem vivido, dessas lutas, dessa doença, da questão econômica, da questão financeira, da questão política, que todos os irmãos já sabem, né, e têm bem visto aí nas televisões, nos canais, as notícias não têm sido boas. Parece, né, que isso não vai acabar nem tão cedo, não é verdade? Muitas das vezes não sabemos até mesmo o que fazer. E foi justamente esse sentimento que muitos ali, nessa história, nos mostram e também tiveram. O que fazer? Para onde foi levado as nossas famílias? Eles poderiam, com certeza, pensar. Para onde foram nossos filhos? Para onde foi tudo o que nós tínhamos aqui nessa cidade? Com certeza ficaram aí desesperados e também desesperançosos com o que poderia acontecer. De repente eu estou falando aqui para os irmãos estão aí entristecidos com o que tem acontecido. De repente estou falando para os irmãos também não sabem o que fazer com situações que têm chegado ao seu lar, à sua casa. Com dificuldades, com lutas financeiras, de repente problemas de relacionamento, onde nós temos visto aí que essa quarentena tem feito com que muitos casais se separem. De repente estou falando para os irmãos também que não sabem o que fazer quando de repente já estão desempregados. Mas eu quero falar para os irmãos se fortalecer no Senhor. Como assim Davi aqui nos mostrou, através da palavra de Deus, que nesse momento, amados irmãos, ele não reclamou, ele não questionou, ele não aqui começou a murmurar das situações. Pelo contrário, de imediato ele buscou o Senhor, seu Deus. Eu quero aconselhar aos irmãos nesse momento, que nós hoje temos passado, que de repente se o irmão não sabe o que fazer, como também eu já me deparei com isso, o que pensar, como agir, eu quero aconselhar cada um dos irmãos a justamente fazer o que Davi fez, se fortalecer no Senhor, o seu Deus. Fortaleça-se no Senhor. E a palavra de Deus que continua dizendo que Davi, amados, buscou ao Senhor, que Davi ali buscou orientação em Deus do que fazer. No versículo 8 diz aqui: consultou Davi ao Senhor, perguntarei, perseguirei eu esta tropa? Irei eu alcançá-la? Perguntou o Senhor. Ele perguntou a Deus: Senhor, será que eu tenho que perseguir essa tropa? Será que eu vou alcançá-la? E nesse versículo aqui, amados irmãos, mostra o que o nosso Deus já tem feito comigo e com você, e tem feito com os que são dele. De imediato Deus respondeu. Nesse mesmo versículo 8, a palavra de Deus diz que o Senhor respondeu o Senhor: persegue, de certo alcançarás e libertarás os prisioneiros. Eu quero dizer aos irmãos que quando nós buscamos a Deus uma resposta, Ele há de nos responder. Quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, com certeza, amados, Ele vai nos ouvir, Ele vai agir, Ele vai lutar as nossas causas. São vários os textos que temos na palavra de Deus, onde eu e você podemos confiar nessa providência de Deus. E esse texto aqui é mais um deles, onde nos mostra que Davi imediatamente agiu. Assim como ele buscou a Deus de imediato, Deus também de imediato o respondeu, também ele de imediato foi obediente à voz de Deus e foi. Ele em nenhum momento duvidou que não iria encontrar. Ele em nenhum momento duvidou ali de repente que ele não encontraria novamente sua família, porque quando Deus o respondeu, ele tinha a certeza de que iria encontrar sua família novamente. E como o nosso Deus é maravilhoso, e os irmãos sabem disso, a história aqui acaba, vai, no caso, nos mostrar que
Davi partiu. E numa parte do deserto ele encontrou ali um homem egípcio que tinha sido deixado ali pelo seu senhor porque estava doente. E há 3 dias aquele homem não comia nem bebia água. E Davi proporcionou àquele homem o de melhor que ele tinha. Deu a ele ali alimentação. Aquele homem se recompôs e perguntou àquele homem, Davi perguntou àquele homem, aquele servo egípcio, se ele poderia guiar ele, né, até aquele exército inimigo que havia levado sua família. E aquele homem apenas falou para Davi que teria como, mas perguntou a ele se Davi ia o matar ou ia entregar ele de volta. Fez com que Davi prometesse que não o matasse e não devolvesse ele a seu dono. E a história conta, amados irmãos, que ali aquele homem guiou Davi até o exército inimigo. Davi encontrou aquele exército e lutou com ele da noite até o outro dia à tarde e recuperou todas as suas coisas, todas as suas coisas. Todas as suas coisas. A história conta que Davi partiu com 600. Na metade do caminho, 200 ficaram porque estavam cansados. E ele mesmo assim não desanimou, vou partir com meus 400 homens. E foi com os 400 homens. Deus honrou Davi, lutou, até que trouxe toda a sua família de volta. E a família dos seus soldados. Nesse texto também nos ensina, irmãos, o quanto Davi era justo. Porque aqueles que ficaram ali guardando, né, o material, guardando as coisas que tinham ficado. E nos despojos que Davi trouxe, aqueles homens, os 200 que ficaram, Davi foi tão justo, que também repartiu com ele de igual modo como aqueles que foram. Essa pequena história, amados irmãos, mostra o quanto o nosso Deus é maravilhoso quando nós o buscamos. Nesse momento que eu e você temos enfrentado de lutas, busque ao Senhor, o seu Deus. Consulte a Ele, peça sabedoria, orientação a Ele. Ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar sem saber o que fazer, amados. Hoje, no tempo que nós estamos passando e vivendo, dia 17 de maio de 2020, em meio a esse pico da pandemia, onde nós não sabemos em quem confiar, em que notícias aceitar de bom grado, porque umas são boas, outras são ruins, eu quero aconselhar você, meu amado, a se alegrar no Senhor. Eu quero aconselhar você, amados irmãos, a realmente buscar no Senhor e colocar a sua confiança somente nele, não naquilo que você sabe fazer, não naquilo que você acha que deve fazer. E eu peço aos irmãos que nesse período, os irmãos venham estar a cada dia buscando ao Senhor. Não desanimem nesse tempo, o inimigo tem sido, irmãos, sagaz. O inimigo tem usado esse tempo de afastamento nosso, de igreja, de irmãos, de corpo de Cristo, para trazer um esfriamento na vida de muitos. E que você, meu amado, não venha ficar para trás. Que você venha nesse momento, nesse período, realmente buscar ao Senhor, ouvir a voz de Deus, consultar a Ele cada dia. Que você venha nesse momento, amados irmãos, usar seus lábios para proferir bênção para o irmão, usar seus lábios, né, para proferir notícias boas, disseminar coisas boas, como o nosso Deus já tem feito conosco em meio a tudo isso. Que nesse período, eu e você, meu amado, venhamos realmente nos unir em oração, porque oração, ela não tem distância. Eu orando aqui agora com os irmãos orando onde os irmãos estiverem, nós podemos nos unir no Senhor, pedindo uns pelos outros. Então ore pela sua família, ore pela sua igreja, ore pelo nosso país, como já tenho pedido aos irmãos, ore uns pelos outros, use os seus lábios para ser bênção, use a sua vida realmente para ser uma pessoa do Senhor. Promova a paz, promova a paz. Davi, amados irmãos, desfrutou dessas maravilhas, porque foi obediente ao Senhor. Não apenas ele, mas todo o seu exército ali passou a ter as coisas melhores, porque justamente eles buscaram ao nosso Deus, porque o seu líder buscou a Deus, porque o seu líder confiou em Deus, porque eles também confiaram no seu líder. E eu peço aos irmãos, confiem no Senhor,
Busque a Deus nesse momento. Esteja com Ele. Não deixe que as amarguras e as tristezas façam você esquecer do quão o seu Deus é grande, de quanto o seu Deus pode, Ele vai fazer. Então, que Deus venha estar abençoando os amados irmãos. Que Deus venha estar nos abençoando, que Ele venha estar nos fortalecendo, que venhamos confiar no Senhor, que nós venhamos buscar o Senhor, que nós venhamos consultar a Deus. Quando você não souber o que fazer, meu amado, nesse meio, nesse tempo que nós temos vivido, busque ao Senhor. Consulte ao Senhor, mas não reclame, não murmure. Não ache que as coisas acabaram porque não acabaram. Porque na realidade, Deus tem preparado os seus. Então prepare-se. Prepare-se para combater o bom combate. Una-se em oração. Se o irmão está sentindo falta, busque a Deus. É o que orienta os irmãos. Deus vai estar abençoando grandemente a sua vida, meu amado. Que Deus venha estar nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar rapidamente com os irmãos, agradecendo também por esse momento. Então feche seus olhos e vamos orar. Pai, queremos te louvar, ó Deus, e te exaltar, porque tu és maravilhoso. Queremos agradecer, ó Deus, pelo teu cuidado. Queremos agradecer, porque o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. É um Deus que tem cuidado do teu povo, que tem cuidado de cada um dos teus servos, ó Pai. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito venha estar, ó Pai, sobre cada um dos teus servos, a orientar, a abençoar, a trazer a tua paz, a tua alegria, Senhor. Que nesse momento, ó Deus, nós venhamos nos unir em oração uns pelos outros, para que nós venhamos nos manter firmes, ó Pai, para vencermos as batalhas diárias que temos vivido, Senhor. Que nós venhamos estar confiantes de saber que o Senhor é Deus, e que nesse momento, ó Pai, nós venhamos cada dia mais nos aproximarmos do Senhor e nos aproximarmos uns dos outros através da oração. O Senhor vem estar abençoando o nosso país, ó Deus. O Senhor vem estar abençoando as pessoas que estão doentes com essa pandemia. O Senhor vem estar, ó Pai, curando cada uma delas. O Senhor vem estar dando orientação aos nossos governantes, ó Pai. E o Senhor vem estar cada dia mais trazendo, Senhor, sobre as nossas vidas a tua paz e o teu cuidado. Tudo isso, ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos, porque tu és maravilhoso. E eu oro nesse momento no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Que Deus te abençoe.